Bom dia! Essa semana eu tive uma experiência com Deus muito forte, irmãos. E eu quero transmitir isso para vocês hoje. Deus falou que vai fazer um milagre hoje aqui, grande. E eu creio, sabe, irmãos, eu creio que a palavra de Deus, o Evangelho, ele é prático. Quando a gente fala de Deus e não aproveita aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, a gente começa a praticar religião. E a história da religião no mundo, ela é muito triste. A religião, ela afasta as pessoas. Parece uma incongruência um pastor evangélico falar que a religião afasta as pessoas. Mas eu tenho que ser honesto que a história mostra isso. Então, a gente se esforça como crente em Cristo Jesus em apresentar a palavra de Deus não como uma religião, mas como a execução do que Jesus fez na cruz, na prática para cada um de nós. Então, hoje nós vimos, por exemplo, esses jovens serem batizados. Eu vi hoje que os pais do Pedro, que foi o primeiro que batizou, do João, que numa pregação da pastora Ana, ele pulou assim quando ela falou que se tinha alguém que queria aceitar Jesus como Senhor Salvador. Então eu quero até fazer essa pergunta. Não precisa fazer isso agora, não precisa falar agora, mas que Deus vai fazer hoje um milagre, Ele vai. Então, se tem aqui alguém que ainda queira aceitar Jesus, declarar com a boca e crer com o coração, porque essa é a palavra que transforma a sua vida e faz você assinar o seu nome no livro da vida, fica preparado, porque no fim eu vou fazer essa pergunta e Deus vai fazer uma obra grandiosa na sua vida. Então, como eu disse, o evangelho tem que ser prático. Se você prega para alguma pessoa e não crê naquilo que você está pregando, ele não tem nenhuma praticidade, é palavra morta. Então, o livro de João era daqueles todos os discípulos e apóstolos de Jesus, talvez o que fosse mais íntimo de Jesus. É o que teve muitas revelações, e o livro de João, o Evangelho de João, ele revela de cara assim quem era Jesus. Jesus como homem, Jesus como o próprio Deus que se fez homem. Lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 1, hoje eu vou falar muitos versículos, mas eu vou correr para que você entenda que o Espírito Santo de Deus ministre isso para você hoje, que meu coração está ardendo, esperando ver aquilo que Deus vai fazer de transformação. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, ou seja, contra a luz. Essa tradução aqui para o português da palavra grega logos, que ele traduziu como verbo, ela em outras traduções pode ser traduzida como palavra. É uma palavra em ação. O verbo logos é a palavra em ação. E o que é verbo? Dando uma aula de português. O verbo é uma sentença. O verbo, na sentença que você fala, ele é o coração da frase. Ele expressa uma ação, ele estabelece o tempo e, principalmente, ele conecta ideias. Então, o verbo conecta ideias. Guarda essa informação aqui. Nesses 5 primeiros versículos, João fala que Jesus é o verbo, que ele é Deus, e que ele, como Deus, é o criador de todas as coisas, que ele é o autor da vida e que ele é o autor da luz.
Eu quero salientar só duas coisas disso aqui, que é importante você guardar essa lição. Essa lição transformou essa semana muitas coisas da minha vida, da minha maneira de pensar. Deus me ensinou. Irmãos, eu sou velho no Evangelho e sou velho de idade. Aprendi essa semana coisas muito importantes que eu e você temos que aprender. Principalmente para esse final dos tempos, em que a palavra que você está dizendo, ela é muito, você lê hoje, você vê na internet muitas palavras soltas no ar aí. E essas palavras todas têm poder. Então, de todas essas informações, eu quero salientar hoje sobre a palavra e sobre a luz. Eu vou começar primeiro falando da luz. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, olha que coisa interessante que a gente descobre na palavra. Disse Deus, ou seja, pela palavra dele, disse Deus, haja luz, e houve luz. Então a primeira coisa que Deus criou, depois de falar, criou Deus os céus e a terra, a primeira coisa no primeiro dia foi criar a luz. E ele usou o que para falar sobre criar a luz? A palavra, não foi isso? Aí eu pergunto, mas que luz é essa que ele criou? Qual que é a definição física de luz? Agora uma aula de português, de física. A luz é uma forma de radiação eletromecânica ou magnética, melhor dizendo, que pode ser percebida pela visão humana. Então tem uma luz que está dentro dessa luz branca, por exemplo. Todas as cores estão nessa luz, que começa do azul com a menor frequência até o vermelho com a maior frequência. Então todas as luzes que você vê, por exemplo, no arco-íris, elas são a decomposição da luz branca. Essa luz branca é uma radiação eletromagnética que você percebe pela visão. Mas tem outras formas de radiação eletromagnética que você não enxerga? Nós percebemos, mas não enxergamos. Vou citar o rádio. O rádio, você ouve, ele é uma radiação eletromagnética. O micro-ondas, aquele que você põe lá para esquentar a sua coisa, é uma radiação eletromagnética. O infravermelho, o ultravioleta, o raio-x, o raio gama, todas essas são formas de radiação eletromagnética. Mas qual que é a característica da luz, essa luz que nós enxergamos? Ela tem uma fonte primária de emissão, por exemplo, o Sol. O Sol emite luz. Então, tudo isso que nós estamos vendo durante o dia é a fonte primária, que é o Sol, que emite essa luz que eu estou vendo. E tem uma fonte secundária, que é a Lua. A Lua reflete a luz que é emitida pelo Sol. Mas aí você pergunta assim, né? Alguém um pouco mais curioso, como por exemplo o Rony, que eu estou vendo aqui. Mas espera um pouquinho, a luz foi criada no primeiro dia, mas o Sol, que é uma fonte primária de luz para a Terra, só foi criada no quarto dia. Então, como é que é isso? Disse Deus lá no versículo 14 do capítulo 1 de Gênesis. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que é o sol, que é uma luz primária, de fonte primária, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, um quarto dia. Quando eu vi isso aqui, eu procurei na internet e descobri que tem alguns cientistas, inclusive evangélicos, que descobriram que tem outras fontes primárias além do Sol, que são os gases expansivos. Eu não quero agora entrar nesse tipo de raciocínio, mas eu fui procurar então na origem. Porque a língua hebraica, irmãos, ela é muito diferente da nossa língua. Primeiro que ela não tem uma sentença. A ação, que é o verbo,
na língua hebraica, ela é composta em cima de junção de palavras. Nós vamos aprender isso agora. Também não existe número no hebraico. Cada letra tem um número. E a composição dessas letras, desses números, forma alguma frase, por exemplo. Então, a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, é número 1. Beit é número 2 e assim por diante. Então, mas também cada palavra, cada letra individualmente tem um outro sentido. Então, eu fui procurar aqui. O que é luz no hebraico? A luz é composta também de 3 letras. E ela se pronuncia or. Luz, em vez de, em português, é luz, você fala or, em hebraico. Mas ela é composta de 3 letras. A primeira letra, que é Aleph, quer dizer Deus. A segunda letra, que é Vav, quer dizer conectar. Eu até achei interessante que o meu irmão um dia falou que Vav, www, da internet, pode ser uma marca da besta. Interessante porque o Vav conecta as pessoas. E a terceira letra é Resh, quer dizer mente. Então, esta frase, esses 3 letras poderiam criar uma frase dizendo o seguinte: a luz de Deus conecta a nossa mente. Presta atenção nessa revelação, palavra do Senhor. A luz de Deus conecta a nossa mente. E eu fui então falar, puxa vida, mas como é isso? No livro de Provérbios, no capítulo 20, no versículo 27, diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. E essa palavra espírito, que neshama, pode ser traduzida como sopro de vida ou consciência. Então, o homem, mesmo sendo ateu, ele tem a conexão com Deus através da sua consciência. Essa é uma revelação que está no início da Bíblia. Você tem que conhecer isso. Nós podemos então dizer que até mesmo um ateu, pela consciência, ele é conectado a Deus. Agora, andar não é uma ação? E o verbo representa a palavra em ação que conecta as ideias. Quando nós nascemos de novo, quer dizer, você nasceu com a sua consciência, portanto, Deus conecta a sua mente com Ele através da consciência. Mas quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você tem uma promoção adicional. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, não perca aquilo que eu falei no início, que é, nós vamos tornar prático isso que eu estou aprendendo com você. A palavra de Deus diz em capítulo 2, versículo 16 de 1 Coríntios o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Paulo estava fazendo essa pergunta. Mas nós, se referindo àqueles que já declararam com a boca e creram com o coração, portanto são crentes em Cristo Jesus, nós temos a mente de Cristo. Uau! Irmãos, você chegar a essa conclusão que você tem a mente de Cristo, se você não exercitar essa bomba atômica que está na nossa mão, tem alguma coisa errada na minha vida e na sua. Como disse João no capítulo 1, versículo 5, na sequência desses primeiros 5 versículos de João, são tremendos. Ele tem tanta revelação que a gente às vezes até se perde. Diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vou fazer aqui não estava no meu script aqui, mas eu vou fazer uma coisa que me lembrei aqui. Quando eu fui construir a igreja, fui fazer essa reforma, eu como engenheiro, fui demandado por várias pessoas, me pediram para eu pintar isso aqui de preto. Eu confesso a vocês que eu não tinha nunca pensado nisso, eu não tinha nenhuma ideia crítica, não estou fazendo aqui nenhuma crítica a ninguém sobre pintar isso aqui de preto, porque tecnicamente o preto é treva, ele absorve a luz. Então, na hora que eu projeto esses projetores aqui, se você deixar preto, tudo que ele está projetando fica muito claro.
a qualidade é muito melhor. Vocês concordam isso? Só que no ponto de vista, na hora o Espírito Santo falou assim comigo: se você pintar de preto, você está dando vazão às trevas. Você está trazendo para um púlpito as trevas. Eu fiquei preocupado com essa informação. Eu fiquei muito preocupado. Então foi, por via das dúvidas, eu não vou pintar de preto. Então só estou dando uma justificativa por que nós aqui na igreja não pintamos de preto. Pode ser que o dia que eu for arrebatado, e se sobrar alguém aqui que queira ficar com a igreja, pode pintar de preto, sem nenhum problema. Mas enquanto eu estiver vivo, não vai ficar de preto. Paulo fala, então, que eu e você temos a mente de Cristo. Senhor João, você já imaginou? Você tem a mente de Cristo? E o que eu faço com isso? É uma informação que eu estou dando, mas o que eu faço com isso? Essa palavra aqui, prevaleceram contra ela, ou seja, a luz, as trevas não prevaleceram contra a luz, ela tem 3 significados extremamente importantes que você precisa entender para a sua vida. Catalambano é a palavra grega, diz assim: conquistar ou alcançar. Esse é o primeiro sentido dessa palavra catalambano. Em Romanos 9,30 diz que as trevas não a conquistaram. A segunda sentido dessa palavra catalambano é apoderar-se da mente. Ou seja, as trevas não compreendem a luz. Então, como é que a palavra de Deus diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente? Então, uma pessoa não compreende a luz de Deus se ele tiver ainda sem ser a mente de Cristo, que nós temos. Então é exatamente pelo fato de eu ter a mente de Cristo que o meu espírito, que é o que me conecta com o Espírito Santo de Deus que habita em mim, é ele que me discerne as coisas certas ou erradas, não mais o conhecimento do bem e do mal que eu herdei do pecado de Adão e Eva. Percebe a diferença? Nós temos discernimento originado da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a origem do pecado, que habita em mim, pela minha natureza. Mas quando eu vou discernir espiritualmente as coisas que são espirituais, eu entrei aqui hoje e fiquei falando assim: Senhor, me mostra que eu estou olhando com meus olhos físicos, mas me mostra com meus olhos espirituais aquilo que o Senhor quer que eu faça, para que cada um deles que estão me ouvindo, porque eu não sei entrar na mente de vocês, mas o Espírito Santo de Deus que está na mente de vocês pode me comunicar. Fala isso porque eu quero atingir fulano, beltrano ou cicano com essa palavra. Isso é prático, irmãos. Então, e afinal, a terceira experiência, a terceira sentido, é que que as trevas não apagam, elas não têm poder de apagar. As trevas nunca serão capazes de apagar a luz. Amém, irmãos? Isso é muito poderoso. João 8,12 diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É muita informação. Mateus 5,14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Olha, a palavra é tão rica, eu vou relembrar aqui uma coisa que eu já falei e vou repetir aqui. No capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, começa assim no hebraico: Bereshit, Bereshit. Essas duas palavrinhas juntas é no princípio. E João, propositadamente, começa assim, no princípio. Essa palavra princípio é de eternidade a eternidade. Não tem começo e não tem fim. Você sabe avaliar na sua mente o que é que não tem começo e nem fim? Não. Não existe ninguém que possa me explicar isso, porque a nossa mente ela tem início e fim. Nós estamos inseridos num tempo. Agora, para Deus, Ele que tem a sua visão quântica, ela é instantânea. Ele já sabe instantaneamente tudo que eu e você vamos passar na vida. E Ele conhece todos os caminhos que eu e você vamos trilhar. Irmãos, é uma coisa inacreditável isso. Então, aqui no versículo 1, do capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, tem uma palavra chamada Bereshit.
E ela é composta de várias letras. As duas primeiras letras, Beit e Resh, Resh nós já aprendemos que é mente, Beit é a segunda palavra, pode ser pão, por exemplo. Mas quando junta Beit e Resh, dá Bar. E Bar quer dizer filho. Olha que coisa interessante que Deus me mostrou. Barrabás, que foi aquele que foi trocado por Jesus, que era o filho do homem, Barrabás quer dizer filho do Pai. Deus às vezes tem umas coisas que são muito interessantes, né, da gente pensar. O homem conseguiu trocar o filho do homem, que era o próprio Deus que se fez homem, por um filho de um pai, não do Pai celestial. Então, a segunda palavra, Bar, a primeira palavra com a segunda dá Bar, que é filho. A terceira é Aleph, e nós já aprendemos que Aleph é Deus. Então, primeira coisa que está escrita aqui, Bar Aleph, filho de Deus. Mas ele continua, as últimas duas letras, que é o Yod, que é uma vírgulazinha assim, quer dizer mãos, e a última, Tav, é cruz. Como é que você pode falar? O Filho de Deus teve as suas mãos cravadas na cruz. Primeira palavra de Gênesis já revela Jesus como o Senhor e o Messias. Nós podemos então dizer que quando nós andamos em Jesus e com Jesus, através do Espírito Santo que habita em nós, nós somos uma fonte secundária, como é a lua, da emissão da luz que refletindo a fonte primária que é Jesus. Isso que eu e você somos como crentes. Mas então por que tem muita crente que não está refletindo essa luz? Porque ele não tem a fonte primária. E se ele não chega perto da fonte primária, para ele ser secundária, ele nunca vai refletir nada. Então toda essa informação que eu estou dando aqui não serve para nada. Não serve para nada. Ou você não concorda? Irmão, se eu e você não entendemos, não na nossa mente, no nosso intelecto, na nossa inteligência, se nós não entendemos que habita dentro de nós a mente de Cristo, e que eu tenho disponibilidade, porque Ele falou que eu sou da luz do mundo, se eu não fizer isso, eu estou sendo incompetente nessa informação que Deus está me dando. Então acabei a luz, agora eu vou falar da palavra, porque eu falei que de todas as informações ele falou da luz e falou da palavra, entre outras. Eu vou firmar na palavra. E foi isso que Deus falou comigo muito fortemente nessa semana. Eu peguei 6 passagens bíblicas, se você olhar aquelas chaves bíblicas, você vai ver que quando fala palavra na Bíblia, seja no Velho ou no Novo Testamento, tem mais de 600 referências. Eu peguei 6 especialmente, até chegar nesse ponto, e depois peguei mais 3. Salmo 141, 3, eu vou rapidamente falando, se você tiver a velocidade de botar ali, melhor. Diz assim: põe guarda, Senhor, à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O salmista falando isso: põe guarda, Senhor, à minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Provérbios 17, 28 é um que eu gosto muito, diz assim: até o estulto, ou tolo, quando se cala é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Cadê meu genro? Eu tive uma brincadeira essa semana passada, retrasada, com meu genro, que fala menos que eu, e eu falei esse versículo para ele. Ele falou: você não aprendeu isso ainda? Foi rápido assim. Então, até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Eclesiastes 5,2 diz: não te precipites com a tua boca, e nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas tuas palavras. E aqui no contexto dessa passagem ele diz: não é para você falar pouco, ser um sujeito quieto, é que toda palavra que você diz, Deus está ouvindo. E se você como crente está proferindo uma palavra que não está condizente com o que Ele fala, com o amor dEle, com a alegria dEle, com a misericórdia dEle, você está falando para Deus uma coisa que não condiz com o que está
Então, aí ele está dando uma sugestão, um conselho. Já que você não consegue deixar de falar bobagem, fica quieto. Lucas 6,45 diz: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Para muitas vezes ouvindo você falar alguma coisa, e faz uma crítica naquilo que você falou, para ver se aquilo que você está falando, o que você está ouvindo, o que você falou, está saindo do seu coração coisa boa ou coisa ruim. E essa passagem agora, que é Provérbios 18, 21, é a mais importante que eu acho que nós precisamos aprender. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Irmãos, muitos de nós somos criados em famílias que têm culturas, diria até milenares, né? Cultura europeia, por exemplo, ela é centenária, milenária. Tem cultura, tem países, tem descendência de italiano, por exemplo, que é ensinado para um italiano que ele tem que ser bravo, falar bruto, falar agressivo. Eu confesso a vocês que os meus 2 avós italianos, tinha um que era este tipo. É o tipo bravo, aquele tipo que para dar um tiro em alguém não demora muito. E é interessante que a nossa origem de evangelho veio por ele, não pelo outro, que era manso, educado. Poucos italianos que eu conheci igual o meu avô paterno. E eu sou engenheiro hoje por causa dele. Ele era engenheiro, então ele falava pouco, mas eu tinha uma admiração muito grande por ele. Não era aquele relacionamento que tem o avô hoje com os netos, né? Mas era distante, mas eu adquiri uma alegria de ficar perto dele. Tem versículos que você fala, tem palavras, melhor dizendo, que você fala, que trazem morte para a sua vida. Não vai dar certo. Essa é uma frase que muitos de nós, culturalmente, temos falado. Aquele sujeito pessimista que olha uma coisa e fala assim: isso aqui não vai dar certo. Ele decretou a morte daquele sonho imediatamente. Ah, mas pastor, mas isso funciona? Funciona, irmãos. Uma criança que fica ouvindo dos pais: você é uma peste. Irmãos, eu já ouvi isso. Irmãos falar para o filho. Para uma criança agitada, uma criança cheia de energia. Por isso que eu não gosto de chamar atenção, mesmo na igreja. Tem pai que não sabe educar os filhos, mas deixa ele correr aqui, porque aqui é a casa dele. Aqui é a casa dele. Você não vai dar certo. Você é uma peste. Irmãos, tem morte nisso. Toda palavra maldita traz para nós consequências. A palavra de Deus criou a luz. A palavra de Deus criou o homem. Efésios 4, 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe é que é desprezível, uma palavra, palavrão, é torpe, palavra que não serve para nada, não está construindo nada. Mas ele diz assim: e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos olhos do que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Essa é a lição que eu aprendi essa semana, por incrível que pareça. Deus falou assim: se você não tem uma palavra que edifica, não diga. Porque a palavra que edifica, ela traz graça de Deus, ela demonstra a graça de Deus. Quando você fala assim: eu tenho uma ojeriza daquela pessoa, se coloque no lugar de Jesus, que morreu por mim e por você, e por essa pessoa que você tem ojeriza. Essa palavra ela não edificou nada, ela não trouxe no reino dos céus, ela apenas deu uma legalidade. É aqui que eu quero colocar isso muito fortemente para vocês.
Porque Deus falou hoje que Ele vai fazer hoje uma libertação aqui no final do culto, porque tem pessoas que estão dando legalidade para Satanás. E quando Deus falou isso comigo, eu estava fazendo a barba. E eu parei na hora, e com metade da barba feita, eu fiz uma oração que demorou quase 30 minutos. Porque Ele foi me trazendo, através do Espírito Santo de Deus, toda a palavra torpe que eu usei contra alguém que era filho dele. Quando eu falo filho, muitas vezes não é nem filho, muitas vezes é uma criatura de Deus. Então, irmãos, e ele termina dizendo: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. A sua palavra torpe entristece o Espírito Santo de Deus, que habita em você. Se ele pensasse assim de mim, é isso que o meu ponto falou, né? Praticamente. Salmo 33, 6 diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Apocalipse 3,8, quando ele fala para a igreja de Filadélfia, que é aquela igreja tipo que vai subir no arrebatamento, ele diz assim: conheço as tuas obras, eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Continuando no versículo 10 do capítulo 3 de Apocalipse, ele diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Finalmente eu quero experimentar na prática com vocês aqui, como eu disse, o que Deus tem me ensinado aqui. Vou terminar lendo Romanos 10, 8, que diz assim, eu sei, decora essa passagem, mas eu quero ler com atenção. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ele está falando da palavra, a sua palavra, assim como a palavra de Deus que habita em mim, através do Espírito Santo de Deus, está perto da minha boca e do meu coração. Isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Fé é a certeza das coisas que você não vê, é o firme fundamento das coisas que você espera. Se você espera alguma coisa quando você vem hoje na igreja, se você está esperando alguma coisa do Senhor, a hora é agora de você declarar com a sua boca. Mas ele continua: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Jesus como Senhor é diferente de Jesus como Salvador, irmãos. O Salvador é aquele que te liberta, mas o Senhor é aquele que, além de ser o libertador, ele também é Senhor da sua vida. E, portanto, eu e você temos que entender, mesmo você não sabendo o que é isso, que eu sou escravo da palavra que é Jesus. Então eu vou repetir: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa palavra salvo no original grego, que é sozo, ela tem um sentido de resgatar de um perigo ou de uma destruição. Então, não é só uma salvação da sua vida eterna, mas é uma salvação de qualquer perigo que você está passando. Tem algum relacionamento que está destruído na vida de algum parente seu, ela está em perigo, porque ela está debaixo de uma ação maligna. Quando você dá legalidade para Satanás, Satanás é legalista, irmãos. Quando você dá legalidade, seja por ações ou pela palavra, você permite que ele fique atazanando a sua vida. Ele veio para matar, roubar e destruir. Tudo aquilo que não está de acordo com a palavra, que não traz alegria, que não traz transformação, que não traz prosperidade, traz pobreza. Quando você entra naqueles lugares, como a Joana tem acostumado a entrar, ali tem um domínio satânico que está ali. Porque Deus não quer que todo mundo seja rico. A riqueza, a prosperidade Ele dá para todos os seus filhos. O que é prosperidade bíblica? Prosperidade não é ter dinheiro no banco, prosperidade é para você ter uma roupa para dormir, uma casa para morar e comida para comer. Ele promete que nunca ele viu um justo mendigar o pão. Então, se tem alguém que diz que é crente que está mendigando o pão, tem alguma legalidade satânica que está impedindo ele receber isso.
Muitos crentes estão atrás de dívida, resolvendo, não resolve o problema, porque tem uma legalidade que precisa ser quebrada. E Deus me falou que vai quebrar isso hoje se você declarar com a sua boca e crer com o coração. Amém, irmãos? E aqui nesse versículo, nesse pequeno trecho de versículo 8 e 9 de Romanos 10, só tem duas coisas que eu preciso praticar. É confessar, ou seja, crer confessando. E o que é essa palavra confessar? Eu fui descobrir que essa palavra é homologel. Homologuel é homologar. O que é homologar para aqueles que ainda não conhecem essa palavra em português porque não são advogados? É aprovar oficialmente um ato, uma decisão ou um procedimento. Então, quando eu homologo os atos, as decisões e os procedimentos de Deus, eu já estou decidido que ela vai quebrar essa palavra satânica. Essa legalidade, ela é quebrada com a homologação daquilo que você está falando, irmãos. E a segunda é crer. A fé é a certeza das coisas que você não vê. É o firme fundamento das coisas que você espera. Então, eu quero chamar aqui na frente, e eu vou descer antes de nós tomarmos a ceia. Porque depois de nós tomarmos a ceia, aí nós já estamos na festa. Vocês concordam comigo? Eu estou homologando a descida sem puser isso aqui, porque eu já operei faz 9 meses e agora eu estou andando normal. Eu estou homologando aqui aquilo que eu estou vivendo. Então eu vou chamar aqui alguém. Não vamos ter tempo. Então, irmãos, o que você precisa hoje declarar com a sua boca e crer com o coração? Você tem algum tipo de doença, alguma enfermidade que ela continue existindo na sua vida, alguma coisa crônica? Isso daí a enfermidade, ela foi levada por Jesus na cruz. Quando Isaías escreveu no capítulo 53, o judeu que ainda não conhece Jesus como Senhor Salvador, que não reconhece que Jesus é o Messias, o judeu ele pula o capítulo 53, porque o capítulo 53 fala de Jesus, mas não como o rei que virá quando ele vier buscar a igreja, depois que ele arrebatar a igreja, e 7 anos depois da tribulação trouxer a igreja toda arrebatada para reinar na terra, aí todo olho verá. E é isso que a palavra de Deus diz. Há uma separação do momento do arrebatamento, que só nós vamos encontrar com eles nos ares. É isso que Paulo fala lá em Tessalonicenses. Só nós vamos encontrar com eles nos ares. E ele repete 2 vezes isso. Mas tem um momento que ele vem e todo olho verá, vindo com todos os anjos e nós, que fomos arrebatados 7 anos antes. Então, se você, irmãos, reconhece esse Senhor, que é Salvador da sua vida, e que tem alguma doença, que a palavra de Deus diz lá no capítulo 53 de Isaías, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, ela não pertence a você. Se há alguma enfermidade que você está passando, que os médicos estão dizendo, está decretado isso, vai acontecer isso, não aceite essa palavra. Tome a palavra que vem do Senhor, é aquela que tem poder. Então vem aqui à frente. Se você tem algum outro tipo de problema na área financeira, problema na área de relacionamento, qualquer problema, irmãos, vem aqui, se há alguma pessoa que está lá na sua casa, vem aqui à frente, porque você vai declarar com a sua boca e vai crer com o coração. Eu, infelizmente, não vou conseguir impor as mãos em todos vocês aqui, mas eu quero impor as mãos espirituais na vida de cada um de nós que estamos aqui. Pode vir aqui mais frente para que todo mundo venha. Eu quero que tenha todo mundo aqui na frente. Faz 2ª, 3ª camada aqui. Eu vou ficar bem próximo aqui. Eu creio, Senhor, eu creio, porque o Senhor me mostrou essa semana, Pai, que o Senhor ia fazer grandes milagres. E eu tenho certeza, Pai, que o que o Senhor vai fazer aqui hoje é uma coisa que vai revolucionar o meu entendimento e o entendimento de cada um de nós, porque nós estamos dando testemunho vivo daquilo que Jesus Cristo pode fazer na minha vida. Abra os nossos olhos, Pai. E agora, irmãos, eu quero pedir para você repetir comigo aqui uma oração. Porque é na sua palavra que vai dar a legalidade ou a ilegalidade de Satanás que está prendendo você.
Seja o que for que você está passando hoje. É com a sua palavra, não é com a minha palavra, mas é com a sua palavra que tem todo o poder. Porque lembra disso que eu falei, que eu aprendi aqui, irmãos. Nós temos a mente de Cristo. E Ele disse na sua palavra que nós somos a luz do mundo. E a luz, ela destrói as trevas. Então, diga comigo aqui: Senhor Jesus, meu Salvador, eu declaro com a minha palavra completa ilegalidade de Satanás na minha vida. Tudo aquilo que Satanás fez na minha vida, em todas as áreas da minha vida, eu sujeito ao Senhor. E aquilo que eu estou falando é a verdade que vem do Senhor. Satanás, eu declaro agora: sai! Em nome de Jesus. E é pela força e o poder do Senhor que eu repreendo e que eu determino que saia da minha vida, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Irmão, se você falou isso, crendo na sua palavra, crendo na palavra do Senhor, se não foi verdadeiro isso que você falou, irmãos, você peça perdão quando chegar em casa e faça de novo essa oração. Porque Satanás, eu vou repetir, ele é legalista. E o Senhor conhece o coração de cada um de nós. E esta palavra, ela muda completamente a sua vida. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você está dizendo que quebrou agora, é porque ela não aconteceu. E a palavra de Deus diz que quando sai o espírito maligno e ele encontra a casa vazia, bem limpa, se você abrir a brecha de novo, ele volta 7 vezes mais. Eu não estou aqui fazendo ameaça e nem trazendo medo, eu estou falando o que a palavra diz. E eu tenho como pastor e como crente, já muito antes de ser pastor, eu tenho visto pessoas entrarem num assunto e cair de novo no mesmo assunto várias vezes. E muitas vezes piora mais, porque o Satanás entra e traz mais 6 com ele. O espírito maligno que saiu, ele volta com mais 6. Então declare com a sua boca e creia com o coração. Irmãos, eu tenho visto aqui pessoas, que eu não quero obviamente expor ninguém, mas não faça mais isso que você está fazendo. Não deixe que Satanás venha trazer para você essa conversinha fiada que ele tem, porque vai ser muito pior. E eu quero declarar aqui com a minha boca agora, Senhor, que cada uma dessas palavras foram decretadas agora, vieram do Senhor. E nós temos poder, como diz a sua palavra, nós temos em nós a luz do Espírito Santo de Deus. Eu declaro aqui com a minha boca e creio com o meu coração que todas as pessoas que declararam sobre, em todas as áreas, área de relacionamento, área de enfermidade e qualquer tipo de problema que tem, está amarrado, está expulso, está destruído agora no nome poderoso de Jesus. Tome posse dessa palavra que é do Senhor e vá sentar no seu lugar crendo que essa semana você vai ver as diferenças que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessa vida, em cada vida de nós aqui, em cada coisa que o Senhor tem feito. Eu te louvo e eu te agradeço no nome poderoso de Jesus Cristo. Agora nós podemos tomar a ceia, porque essa ceia é um memorial, é uma lembrança daquilo que Jesus já fez na minha e na sua vida. Ele já nos transformou. Então eu vou pedir para a Raquel ministrar essa ceia. Isso é só uma representação daquele sacrifício que foi feito pela tua vida. Se você pensar assim, olha, nossa, será que Deus
teria esse mesmo plano, enviando Jesus, se fosse só por minha causa? Sim. Nada pode separar a gente do amor de Deus. Esse amor existe, mas o andar com Ele, o ser sal e luz, é você dar honra a este Deus. Quando você olha para esses elementos, o suco de uva é a representação daquele sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi por isso que lá no Éden, quando você está lendo o início, quando Adão e Eva caem, você vai ver que Deus faz uma cobertura sobre eles. Mata um animal e com a pele daquele animal ele cobre Adão e Eva. Ali era a representação do que vocês estão tendo aqui. Um animal que não tinha nada a ver com a história. Um inocente que não tinha nada a ver com a história. Ele foi morto por causa do teu pecado e por causa do meu pecado. Jesus, quando vem João olhando para ele, João fala assim, olha, eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Que revelação que João estava tendo. Não mais nenhum cordeiro precisaria ser morto. Aquilo era definitivo. O próprio cordeiro escolhido por Deus. Ele estava se entregando de livre e espontânea vontade. Ele estava dizendo, eu entrego, ninguém está tomando a minha vida. Eu estou me entregando por amor de todos aqueles que um dia, não importa que ano, que época, tem mais de 2000 anos, que isso é uma revelação da graça de Deus. Passa para todos eles. Então, quando você estiver olhando, não só para o suco, quando você estiver olhando, inclusive, para esse pequenino pedacinho de pão, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você sabe que eu li isso, não posso nem dizer se é ou não, mas dizem que não tem nenhuma cultura, etnia no mundo que não tenha o pão. Por isso que ele se identificou com o pão vivo que desce dos céus. Isso é tremendo demais. Então você, apesar desse pedacinho pequeno, você faz parte deste corpo de Cristo, uma vez que você foi colocado, inserido neste corpo de Cristo. Então, queridos, é para a glória e honra do nome de Deus. Não tome isso de qualquer jeito. Não ponha na sua boca simplesmente porque você recebeu. Foi pago um alto preço. E você tem que saber. E nem chegue para Deus para dizer, perdoa a multidão dos meus pecados. Não é assim com Deus. Pai, eu tenho pecado. Eu tenho errado nisso, nisso e nisso. Me ajuda a não cair mais. Me ajude a ser um homem diferente. Me ajude a ser uma mulher diferente. Faz de mim um vaso novo, Senhor. É isso que representa você participar do corpo de Cristo. Então, com toda a gratidão, mas com todo o amor, pegue deste pão, coma deste pão, porque você faz parte desse corpo. E tome desse cálice, porque o sangue foi derramado por tua causa e por minha causa. É grande demais, papai. Quem somos nós para o Senhor ter feito esse sacrifício por nós? Muito obrigado, Senhor. Não é um problema de mérito, Pai, mas que a gente possa ser o melhor de nós, porque o Senhor merece. Para a glória e honra do teu nome, nós te agradecemos e te adoramos. Mas eu bem sei, que a minha vida, ela está nas mãos do meu Jesus, nas
vive está. O nosso Deus vive está. O nosso Deus vive está. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Obrigado, Jesus. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou a sua luz em nós, Pai. Nós somos a luz do mundo. O Senhor nos deu poder pela nossa palavra, Pai. E nós já declaramos hoje, em todas as instâncias, Pai, com a nossa boca. E nós cremos no nosso coração que o Senhor é Senhor da nossa vida. E que tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra, Pai, é isso que nós devemos andar aqui. E nós, com a nossa boca, eliminamos as trevas, porque somos a luz. E nenhum poder você tem mais, Satanás, sobre nós. Há um poder transformador, há um poder cercando a cada um de nós. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos protegendo, Pai. E nós te agradecemos pelo seu sacrifício, Pai. Porque o Senhor um dia resolveu completamente o poder, com o seu poder da ressurreição, resolveu completamente todo esse poder maligno sobre as nossas vidas. Eu quero te agradecer por esse momento tão especial que o Senhor deu e separou para nós, Pai. E que esse grande amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo de Deus e que o amor, a misericórdia e tudo aquilo que Jesus fez por nós seja com cada um de nós hoje e para sempre. Vão na paz, tome posse dessa promessa, desse milagre, em nome de Jesus, amém.